Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É interessante que Moisés mudou o nome de Oséias. Havia um Oséias, né? Mudou para Josué. Josué chamava-se Oséias, mas Moisés mudou o nome dele para Josué. E sabe o que é o nome Josué? É Jesus. Josué é o mesmo nome de Jesus, mas o nome hebraico, mas no mesmo nome de Jesus. E Josué era o que iria guiá-los a entrar na terra prometida, na terra do descanso. E é o mesmo Jesus que nos guia e nos leva para a terra do descanso, que é o céu. Olha que interessante, a Bíblia ela se completa, né? Ela se completa. E outra coisa também, é sempre bom lembrar que a citação que faz aqui do descanso do Senhor lá em Gênesis, logo depois que ele criou a terra e criou todas as coisas, né? Criou o homem, ele descansa, no sétimo dia ele descansa. E a realidade é que ali ele já estava anunciando um descanso. Veja que então o descanso não é nenhuma novidade. O descanso foi anunciado desde que o homem caiu no pecado. Deus anunciou o descanso e continua anunciando. E o anúncio é sempre para agora, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então a mensagem do descanso continua viva e ativa para quem quiser, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus, versículo 9. E isso vai restar ainda também nas suas diversas vertentes, até o dia em que Deus der por encerrada a questão do homem, do pecado, da criação, dos diferentes grupos que irão compor os salvos, as diferentes famílias de salvos. Aí então haverá o descanso eterno para todos. Tem um texto do William Kelly que ele diz assim: nenhum descanso presente é o descanso de Deus. E o futuro desse descanso é uma grande salvaguarda contra a armadilha para qualquer cristão, principalmente para um judeu, de buscá-lo agora aqui embaixo. Então a ideia do descanso, de querer encontrar aqui nesse mundo, é furada. Como Deus não pode descansar no pecado ou na miséria, também não devemos permitir isso nem mesmo em nossos desejos, muito menos fazer disso a nossa vida. Agora é a hora do trabalho de amor, se conhecermos o seu amor. Agora de buscar os verdadeiros adoradores do Pai, como ele está buscando a si mesmo. Então, ainda que Deus tenha descansado no sétimo dia, o Senhor fala que meu Pai trabalha até agora e eu também. E o cristão, mesmo já tendo o descanso de consciência, mesmo já tendo a segurança do seu descanso eterno, ele tem que saber que ele está num trabalho agora. Ele está num trabalho, ele está na terra, ele está no mundo ainda. E aqui, a proteção que ele tem nessa vida são duas. Primeiro, a palavra de Deus, e segundo, não por ordem de importância, claro, e segundo, o sacerdócio do Senhor Jesus, o sacerdócio de Cristo. Essas são as duas coisas que vão nos manter até o último minuto aqui nesse mundo. Inclusive, eu vi que um comentário, que a tradução da última frase do versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa frase, em tempo oportuno, significa no momento exato. No momento exato. Tenho até um texto também
que eu peguei, que ele diz assim: nunca me canso de salientar que a frase grega traduzida em tempo de necessidade ou em tempo oportuno é um coloquialismo do qual, na hora certa, é o equivalente exato. Para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar na hora certa, seria uma tradução literal dessa frase. Graça exatamente quando e onde eu precisar. Você é atacado pela tentação. No momento do ataque, você olha para Cristo e a graça está lá para ajudar na hora certa, na hora da tentação. Não há adiamento da sua petição até a hora da oração da noite, por exemplo. Mas ali, nas ruas da cidade, com a tentação flamejante à sua frente, volte-se para Cristo com um grito de socorro e a graça estará lá na hora certa. Então, quando a gente continua na leitura aqui, nós chegamos no versículo 12, que é muito conhecido. Lembra primeiro no versículo 11, né? Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, lembrando disso, a chave para entrar no repouso é fé. O cadeado para não entrar é desobediência. A tranca da porta chama-se desobediência. Versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa palavra de Deus, então, ela é viva. O que quer dizer que ela é viva? Que ela está ligada o tempo todo. Ela é que nem aquelas máquinas ou aqueles aparelhos que precisa ficar ligado o tempo todo. Ele não desliga. Ele é contínuo. Carga contínua. Então a palavra de Deus é viva. Ela é viva nesse sentido de não ser morta, não ser uma letra morta, não ser uma coisa ultrapassada. Ela é viva. Ela é atuante. Ninguém consegue segurá-la, vamos dizer assim, né? Ela está constantemente em funcionamento. E eficaz significa que ela é capaz. A palavra de Deus é viva e é capaz. Capaz de fazer aquilo para que ela é designada, que ele vai descrever mais à frente. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou seja, ela é afiada. Ela é afiada e ela penetra, ela entra, ela corta tudo. Ela abre, divide a alma e o espírito, juntas e medulas. Não sobra nada que não seja exposto pela palavra de Deus. Quando você faz uma autópsia, né? Você tem que dividir tudo e colocar cada membro, cada órgão no seu devido lugar com a sua função. A palavra de Deus entra e ela faz isso. Ninguém resiste à palavra de Deus. Ninguém consegue resistir à palavra de Deus. Eu me lembro sempre daquela pregação que o Moody, um pregador americano muito famoso no século XIX, ele estava pregando para uma grande multidão e um ouvinte convidou o amigo dele para ir na pregação. E o amigo não queria saber de nada, né? Então, eu não vou, então tá bom, eu vou, mas não vou escutar. Eu não quero escutar aquele homem falar de jeito nenhum. Mas vamos assim mesmo. Aí foram os dois lá escutar a pregação. Aí o cara já botou os dedos no ouvido, né? Ficou lá dentro do salão onde estava sendo feita a pregação, mas com o dedo no ouvido. Mas chegou uma hora, sentou uma mosca no nariz do infeliz. Aí ele pegou e fez assim para abanar a mosca. Quando ele fez assim, o Moody leu um versículo da Bíblia
que dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele não conseguiu mais tapar o ouvido e se converteu ali. Então Deus é poderoso, é isso que a gente tem que acostumar com isso. Deus é poderoso. Eu já vi gente, que li a Bíblia, falei alguma coisa, a pessoa fala assim: por que você está falando de mim? Como assim? Estou falando de você. Porque a palavra de Deus é viva, ela penetra, ela corta, ela abre a pessoa, ela vira a pessoa no avesso, ela expõe as entranhas do ser humano e ele não tem para onde fugir, não é? É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela consegue abrir a pessoa no meio e mostrar tudo como ela é por dentro, tanto para si mesma como até para outros, né? Então não tem ninguém que consegue se opor ou ficar indiferente à palavra de Deus. A palavra de Deus julga o ser humano. O ser humano não julga a palavra de Deus. É a palavra de Deus que julga o ser humano. E só ela pode fazer isso. Por isso que é tão importante nós sempre citarmos a palavra de Deus. Mesmo numa pregação do Evangelho, eu tenho o costume de pregar o Evangelho, às vezes, pregando no salão, né, para convidados. Eu não peço para ninguém abrir a Bíblia, tipo assim: vamos abrir agora em Ezequiel capítulo 32, versículo 18, nem sei o que é. Porque um visitante, uma pessoa que não está habituada à Bíblia, ele vai ficar perdido lá, virando página para frente e para trás. Ele vai lá em Gênesis, depois ele vai lá em Apocalipse, ele não vai escutar o que eu estou falando para ele. Então ele não tem que aprender a manusear a Bíblia numa pregação do Evangelho. Ele tem que escutar o Evangelho, tem que escutar a palavra de Deus. Então eu simplesmente menciono, falo assim: porque em tal lugar diz assim, e eu já mando o versículo e não peço para ele procurar. Ele vai escutar o versículo, é isso que é importante, ele tem que escutar o versículo, não precisa ler o versículo. Ele tem que escutar a fé vem pelo ouvir, e ouvir, a capacidade de ouvir, vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela como que tira a cera do ouvido do pecador. O pecador está morto nos delitos e pecados, com os ouvidos entupidos, né, de cera, de algodão, aquele algodão que põe no cadáver, tal, para tapar, para não sair sangue, alguma coisa assim. Quando você joga a palavra de Deus, você tem uma citação da Bíblia para a pessoa, o algodãozinho vai, pup, sai para fora. Porque a palavra de Deus cria na pessoa a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir. Então, muito importante sempre intercalar uma pregação ou mesmo um ensino, qualquer coisa, com trechos da palavra de Deus. Nós não sabemos como ela vai fazer na pessoa. Eu me lembro do caso de um homem que ele toda noite lia a Bíblia com a sua família, né? E esse é um exercício muito bom, olha, aconselho todos a fazerem. Nós fazíamos isso quando os filhos eram pequenos, todas as noites. No começo era de manhã, quando os filhos eram muito pequenos, aí era de manhã, antes de começar o dia, antes do café da manhã, antes de começar o dia, tinha uma leitura da Bíblia, cantava um hino e tal. E depois, com escola, com compromissos, trabalho e tal, passamos a fazer à noite. Então, à noite a gente sentava na sala, cada um com uma Bíblia, e lia, cada um lia 5 versículos, quando as crianças já sabiam ler, cada um lia 5 versículos, líamos um capítulo inteiro do Antigo Testamento e um capítulo inteiro do Novo Testamento. Depois nós ajoelhávamos no sofá, do lado da cadeira, ou alguma coisa assim, e cada um orava aquilo que quisesse orar, aquilo que achasse ser importante para orar. Nós fizemos isso toda a infância e adolescência dos filhos. E isso realmente gravou na cabeça deles a Bíblia. Gravou, inclusive a professora do Lucas, do meu filho mais novo,
ela elogiava o vocabulário que ele tinha, né? Porque, na realidade, uma criança que aprende a ler com a Bíblia, ela vai ter um vocabulário fantástico, né? Porque ela vai ter palavras que ninguém usa mais, só usava no século XIX, mas ela conhece. E esse era um costume que nós tínhamos, né? Então eu li uma vez o caso de um homem que ele fazia isso também com os filhos, com a família, todas as noites. E uma noite bateram a porta na hora que eles iam começar a fazer a leitura da Bíblia. E quando eles bateram na porta, eles foram atender a porta, era um amigo, e ele não tinha como falar para o amigo, não dava para atender agora, tá, não, vamos entrar, vamos sentar, não sei o quê. Mas ele explicou para mim, falou assim, olha, nós temos o costume aqui, toda noite, nós lemos a Bíblia, espero que você não se importe. Não, pode continuar do jeito que vocês sempre fazem, não tem problema. Aí esse irmão, né, o dono da casa, quando abriu na parte marcada para aquela noite, ele tomou um susto, porque a parte marcada era em Gênesis, capítulo 5 de Gênesis. E quando ele viu o capítulo, ele falou assim, ele pensou consigo, né, puxa, o cara vem aqui hoje, podia ter uma oportunidade de evangelizá-lo, né? E agora vai ter esse capítulo aqui que é tão sem graças, tão sem gosto, sem nada, não tem nada nesse capítulo, né? Mas daí ele falou, bom, vou ler o capítulo, porque estava assim que estava na ordem, né? Era o capítulo 5 de Gênesis aquela noite. Então ele começa a ler o capítulo, esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E aí ele continua descrevendo todos os descendentes de Adão. Aí ele chega no versículo 5, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Aí ele chega no versículo 8, e foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E foram todos os dias de Malalael 895 anos e morreu. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E ele seguiu assim. Quando ele terminou de ler o capítulo, o homem estava pálido de susto. Aí ele falou que algum problema, falou assim, não, eu nunca tinha percebido que eu vou morrer também. O que eu tenho que fazer? Aí ele ouviu o evangelho e se converteu. Então Deus estava falando até com uma palavra, um capítulo da Bíblia que parece que não tem nada a ver, parece que não, mas era esse morreu que tocou o coração daquele homem, porque ele, pela primeira vez na vida, ele caiu em si que ele era mortal. E havia um momento em que ele ia morrer também. Então, nunca negligencie o poder que tem a palavra de Deus. Ela tem um poder tremendo. Ela vai atrás do pecador e ela toca corações, ela corta que nem uma verdadeira espada, né? Espada de dois gumes, como fala aqui em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva. É viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Uma espada de dois gumes tem fio dos dois lados. Quer dizer, a hora que ela já entra cortando em cima e embaixo. Ela corta dos dois lados. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, no mais profundo da pessoa, no mais íntimo da pessoa, onde estão os seus segredos mais secretos, ela vai lá e corta, e ela vai lá e expõe, e abre. Das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele.
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, não duvide do poder da palavra de Deus. Não queira nem dourar a pílula. Tem que ser do jeito que ela é. E ela, quando bate, ela bate forte. Quando corta, ela corta fundo. Nada escapa da percepção de Deus quando é aplicada a sua palavra. Ele vai, inclusive, descobrir o que é fé real nessa pessoa, quando aplica a palavra nela, ou se é apenas uma assertiva intelectual. O sujeito está concordando com uma série de regras e religiões e tal. A palavra de Deus vai mostrar isso. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.